Desbloqueie o poder dos ativos de crescimento. Bem-vindo ao canal 4 Passos para o Sucesso. Você está preparado para multiplicar seu patrimônio? Descubra os segredos dos investimentos que podem mudar sua vida. Ativos de crescimento são investimentos que têm potencial para aumentar seu valor ao longo do tempo, impulsionados por fatores como inovação, expansão de mercado ou melhorias na gestão. Eles geralmente representam oportunidades de ganhos mais expressivos, embora também possam envolver mais riscos. Exemplos comuns incluem ações de empresas emergentes que estão em fase de expansão, imóveis localizados em regiões com grande potencial de valorização, startups inovadoras que prometem revolucionar seus setores e criptoativos com fundamentos sólidos que indicam uma tendência de valorização futura. A principal diferença desses ativos em relação aos tradicionais, como títulos de renda fixa ou imóveis já consolidados, é que eles costumam oferecer um potencial de retorno maior, mas também vêm acompanhados de maior volatilidade e incerteza. Enquanto os ativos tradicionais tendem a ser mais seguros e previsíveis, os ativos de crescimento exigem uma análise cuidadosa e uma disposição para aceitar oscilações no valor. Assim, entender o que são esses ativos é fundamental para quem deseja montar uma estratégia de investimentos focada em potencial de valorização a longo prazo do tempo. Embora ambos os tipos de investimentos tenham seu valor com o passar do tempo, entender as diferenças entre eles é fundamental para criar uma estratégia sólida e alcançar seus objetivos financeiros. Ativos de renda passiva, estabilidade e previsibilidade. Os ativos de renda passiva são uma ótima opção para quem busca estabilidade e previsibilidade em seus investimentos. Eles proporcionam uma entrada constante de dinheiro, o que pode ser especialmente útil para complementar a renda ou cobrir despesas regulares. Exemplos comuns de ativos de renda passiva incluem dividendos de ações de empresas estabelecidas, aluguéis de imóveis, fundos de investimento em títulos de renda fixa. Esses ativos são atraentes porque oferecem uma fonte de renda regular e previsível, o que pode ajudar a reduzir a incerteza e o estresse financeiro. No entanto, é importante notar que a renda passiva pode limitar o potencial de valorização do seu patrimônio ao longo do tempo. Ativos de crescimento, potencial de valorização a longo prazo. Já os ativos de crescimento têm como objetivo aumentar o valor do seu patrimônio ao longo do tempo, mesmo que não entreguem uma renda imediata. Exemplos comuns de ativos de crescimento incluem ações de empresas em expansão, fundos de capital de risco, investimentos em startups inovadoras. Esses ativos oferecem o potencial de retornos mais expressivos a longo prazo, o que pode ajudar a construir riqueza e alcançar seus objetivos financeiros. No entanto, é importante notar que os ativos de crescimento também podem ser mais voláteis e arriscados do que os ativos de renda passiva. Uma carteira equilibrada. A chave para o sucesso, então. Qual é a melhor estratégia? A resposta é uma carteira equilibrada que inclua ambos os tipos de ativos. Ao diversificar seus investimentos, você pode reduzir o risco e aumentar o potencial de retornos. Se seu objetivo é construir riqueza ao longo dos anos, é provável que você queira focar mais em ativos de crescimento. No entanto, é importante manter uma base sólida de ativos de renda passiva para garantir uma fonte de renda regular e previsível. Em resumo, entender a diferença entre ativos de crescimento e renda passiva é fundamental para criar uma estratégia de investimento sólida e alcançar seus objetivos financeiros. Ao diversificar seus investimentos e focar em crescimento, você pode potencializar seus ganhos e garantir uma base sólida para o futuro, únicas e atraentes para os consumidores. Além disso, a capacidade de escalar rapidamente é fundamental. Empresas que conseguem expandir suas operações de maneira eficiente, aumentando sua produção ou alcance sem proporcionalmente aumentar seus custos, tendem a crescer de forma exponencial. Outro fator importante é a demanda crescente por seus produtos ou serviços, muitas vezes impulsionada por tendências de mercado, mudanças no comportamento do consumidor ou avanços tecnológicos. Tecnologias disruptivas, por exemplo, são inovações que transformam setores inteiros, substituindo métodos tradicionais por soluções mais eficientes, acessíveis ou convenientes. Elas podem criar novas indústrias ou revolucionar as existentes,
mudando completamente a forma como as pessoas vivem ou trabalham. Um exemplo clássico são empresas como Uber ou Airbnb, que começaram pequenas, ao utilizarem estratégias inovadoras e tecnologias disruptivas, escalaram rapidamente, conquistando mercados globais em poucos anos. Esses exemplos ilustram bem como sinais de crescimento acelerado podem ser identificados: inovação contínua, capacidade de expansão rápida, aumento na demanda e adoção de tecnologias que mudam o jogo. Observar esses fatores ajuda investidores e empreendedores a reconhecerem ativos com potencial de crescimento explosivo, permitindo decisões mais estratégicas e informadas. Agora que entendemos a importância de focar em crescimento e como criar uma carteira equilibrada, vamos explorar alguns setores que prometem ser especialmente promissores nos próximos anos. É fundamental ter uma visão macroeconômica para identificar as tendências globais e oportunidades para investidores atentos. O mundo está passando por uma transformação profunda, impulsionada pela tecnologia, mudanças climáticas e evolução das necessidades humanas. Nesse contexto, alguns setores se destacam como particularmente atraentes para os investidores que buscam crescimento a longo prazo. Inteligência artificial. A inteligência artificial está revolucionando a forma como vivemos e trabalhamos, com aplicações em áreas como saúde, finanças e educação. Com a capacidade de processar grandes volumes de dados e aprender com eles, a inteligência artificial promete melhorar a eficiência e a precisão em diversas indústrias. Energia limpa. Com a crescente conscientização sobre as mudanças climáticas, a energia limpa se tornou uma prioridade global. Investir em tecnologias renováveis, como solar e eólica, pode ser uma oportunidade lucrativa e sustentável. Saúde digital. A saúde digital está transformando a forma como acessamos e gerenciamos nossa saúde. Com a ajuda da tecnologia, é possível melhorar a prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, além de reduzir custos e melhorar a eficiência. Educação online. A educação online está se tornando cada vez mais popular, com a capacidade de alcançar pessoas em todo o mundo. Investir em plataformas de educação online pode ser uma oportunidade atraente para aqueles que buscam crescimento a longo prazo. Biotecnologia. A biotecnologia está avançando rapidamente, com aplicações em áreas como medicina, agricultura e meio ambiente. Investir em empresas de biotecnologia pode ser uma forma de aproveitar essas inovações e melhorar a qualidade de vida. Esses setores estão experimentando um crescimento acelerado e oferecem oportunidades atraentes para investidores que buscam crescimento a longo prazo. Com uma visão macroeconômica e uma compreensão das tendências globais, é possível identificar as oportunidades mais promissoras e criar uma carteira de investimentos bem-sucedida. Agora que conhecemos os setores promissores para os próximos anos, vamos mergulhar mais fundo em como identificar empresas com alto potencial de valorização dentro desses setores. É fundamental ter uma abordagem criteriosa para selecionar as empresas que têm mais chances de sucesso a longo prazo. Ao analisar empresas, é importante considerar alguns elementos fundamentais que podem indicar um alto potencial de valorização. Esses elementos incluem lucro crescente. Empresas que apresentam um crescimento consistente nos lucros ao longo do tempo tendem a ser mais atraentes para os investidores. Modelo de negócio sólido. Um modelo de negócios bem definido e sustentável é essencial para o sucesso a longo prazo. Diferencial competitivo. Empresas que possuem uma vantagem competitiva única tendem a se destacar em seu setor e se manter sua posição de mercado. Liderança visionária. Uma liderança eficaz e visionária pode ser um fator-chave para o sucesso de uma empresa. Para analisar esses elementos, é fundamental utilizar ferramentas de análise fundamentalista, como análise de demonstrações financeiras, avaliação de indicadores de desempenho, estudo de tendências de mercado. Além disso, é importante avaliar o mercado e as tendências para entender como as empresas se posicionam em relação às suas concorrentes e ao mercado como um todo. Isso pode incluir análise de concorrentes, estudo de tendências de consumo, avaliação de riscos e oportunidades. Ao considerar esses fatores, é possível identificar empresas com alto potencial de valorização e criar uma carteira de investimentos bem-sucedida.
Com uma abordagem criteriosa e uma análise aprofundada, você pode aumentar suas chances de sucesso no mercado. Quando pensamos em ativos de crescimento rápido, é importante lembrar que eles podem ser bastante voláteis. Muitas vezes, esses ativos sobem rapidamente, mas também podem despencar de uma hora para outra, especialmente se estiverem ligados a modismos ou bolhas especulativas. É como uma montanha-russa. Empolga, mas também dá um frio na barriga. Por isso, é fundamental não se deixar levar pelo entusiasmo e sempre manter uma postura racional. Outra dica importante é diversificar sua carteira. Isso não significa perder o foco no crescimento, mas sim distribuir seus investimentos de forma inteligente. Assim, se um ativo passar por uma fase difícil, seus outros investimentos podem ajudar a equilibrar a situação. Diversificar é uma estratégia que ajuda a reduzir riscos sem abrir mão do potencial de valorização. E, claro, nunca podemos esquecer da análise de risco. Antes de investir, é essencial entender o que pode dar errado e estar preparado para isso. Além disso, o controle emocional é fundamental. Investir com cabeça fria evita decisões impulsivas que muitas vezes levam a perdas. Afinal, o mercado é cheio de altos e baixos, e manter a calma faz toda a diferença na hora de proteger seu patrimônio. Se você seguir esses passos, conseguirá aproveitar as oportunidades de crescimento, mas com mais segurança e tranquilidade. E, assim, sua jornada de investimentos fica mais sólida e sustentável. Vamos falar de alguns exemplos que inspiram e mostram como o crescimento rápido pode transformar sonhos em realidade. Tesla, por exemplo, começou como uma startup de carros elétricos. Em poucos anos, virou uma gigante da indústria automotiva, desafiando montadoras tradicionais, se conquistando o mundo com inovação e ousadia. Nvidia, inicialmente focada em placas de vídeo para jogos, expandiu seu alcance para a inteligência artificial, data centers automóveis autônomos, mostrando que uma visão de futuro pode impulsionar uma empresa a patamares surpreendentes. E o Bitcoin, uma moeda digital que nasceu de uma ideia revolucionária, em pouco tempo, virou um fenômeno global, atraindo investidores de todos os cantos do planeta. Sua trajetória mostra como uma inovação disruptiva pode criar uma nova classe de ativos, mudando a forma como pensamos sobre dinheiro e investimento. Por fim, as startups unicórnio, aquelas que atingem valor de mercado acima de $1 bilhão, exemplificam o potencial de crescimento acelerado. Empresas como Uber, Airbnb e muitas outras começaram pequenas, mas com uma proposta inovadora e muita determinação, conquistaram o mercado e se tornaram referências mundiais. Esses exemplos nos ensinam que, com visão, coragem e um pouco de sorte, é possível transformar ideias em grandes histórias de sucesso. E o melhor, tudo isso começou com uma aposta no crescimento rápido e na inovação, então talvez não seja apenas sorte. A mentalidade financeira é a base para um investimento inteligente e sustentável. Ter uma visão de longo prazo é fundamental. Isso significa pensar além das oscilações momentâneas do mercado e focar em objetivos maiores, como aposentadoria, educação ou realização de sonhos. Essa perspectiva ajuda a evitar decisões impulsivas, que muitas vezes são motivadas pelo medo ou pela ganância. Quando investimos com calma e planejamento, conseguimos aproveitar as oportunidades sem nos deixar levar pelo emocional. Além disso, a educação financeira contínua é essencial. O mercado está sempre mudando, novas estratégias surgem e entender esses movimentos nos dá vantagem. Investir não é apenas aplicar dinheiro, mas também aprender a gerenciá-lo com sabedoria. Cultivar uma mentalidade de crescimento e disciplina financeira nos ajuda a resistir às tentações de gastar impulsivamente ou de seguir dicas sem fundamento. Assim, construímos uma base sólida para o sucesso financeiro, que nos permite tomar decisões mais conscientes e alinhadas com nossos objetivos de vida. Essa mentalidade é o que diferencia investidores comuns de verdadeiros mestres na arte de investir. E, ao desenvolver essa postura, estamos mais preparados para aproveitar as oportunidades que o crescimento rápido oferece. Investidores de sucesso que priorizam ativos de crescimento compartilham alguns hábitos essenciais que os diferenciam no mercado. Primeiramente,
Eles dedicam tempo ao estudo constante, buscando entender tendências, empresas e setores promissores. Essa busca por conhecimento é contínua, pois o mercado está sempre mudando e evoluindo. Além disso, esses investidores demonstram muita paciência e disciplina, sabendo que o crescimento sustentável leva tempo e evitando decisões impulsivas diante de oscilações de curto prazo. O controle emocional também é fundamental, especialmente em momentos de alta volatilidade. Eles mantêm a calma, evitando o medo ou a euforia, o que permite tomar decisões mais racionais e estratégicas. Esses investidores costumam se inspirar em exemplos de grandes nomes do mercado, adotando uma mentalidade de aprendizado contínuo e resiliência. Essa combinação de estudo, paciência, controle emocional e mentalidade de crescimento é o que os impulsiona a alcançar resultados consistentes ao focar em ativos de crescimento. Montar uma carteira de investimentos equilibrada, com foco em crescimento, é uma estratégia que combina potencial de valorização com segurança. Para isso, é fundamental entender a distribuição entre risco e segurança, além de adotar dicas práticas que atendam diferentes perfis de investidores. Primeiramente, é importante definir o percentual de ativos de crescimento na carteira. Para investidores iniciantes, uma sugestão é destinar cerca de 60% a 70% do patrimônio em ativos de maior potencial de valorização, como ações e fundos de ações. O restante deve ser reservado para ativos mais seguros, como títulos de renda fixa, que garantem liquidez e proteção contra oscilações do mercado. A reserva de emergência é outro aspecto essencial. Recomenda-se manter de 3 a 6 meses de despesas em investimentos de alta liquidez, como CDBs ou fundos garantindo tranquilidade em momentos de imprevistos. Essa reserva funciona como um colchão de segurança, permitindo que o investidor não precise liquidar ativos de crescimento em momentos de baixa. Para investidores iniciantes, a estratégia ideal é começar com fundos de índice ou ETFs, que oferecem diversificação e menor risco. Já os investidores intermediários podem diversificar ainda mais, incluindo ações de diferentes setores e fundos multimercado, buscando maior potencial de crescimento sem abrir mão da segurança. Por fim, a regularidade nas aplicações e o acompanhamento periódico da carteira são essenciais para ajustar a distribuição de ativos conforme o mercado e os objetivos pessoais evoluem. Assim, é possível construir uma carteira sólida, equilibrada e focada no crescimento sustentável ao longo do tempo. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Lembre-se, investir em ativos de crescimento é uma jornada que exige estudo, paciência e disciplina. Quanto mais você aprender, mais seguro e confiante ficará na hora de tomar suas decisões. Então, não pare por aqui. Continue se informando, praticando e ajustando sua estratégia. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber mais dicas como essa. Assim, você estará sempre atualizado e preparado para conquistar seus objetivos financeiros. Vamos juntos nessa caminhada rumo ao sucesso financeiro.